Vamos ver agora a nossa tentativa, né? Com o celular do Max. Ele fez o download, ele teve que acessar, fazer o login, teve que lembrar a senha. Eu sei que é chato, que é difícil, né? Eu sou uma pessoa que esqueço senha toda hora. Aliás, eu crio senha para tudo quanto é coisa diferente e aí eu me confundo. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Ah, cadê você? Max Lopes. Já estou ao vivo. Eles devem estar, tipo, aperta aqui, aperta ali. Isso às vezes é difícil, né, para quem nunca fez. Ah, olha aí. Guardando o Max Lopes. Eu acho que agora vai aparecer. Só se a internet dele estiver muito, muito ruim. Ah, olha aí. Está surgindo o Olha Max aí, Lopes. Ah, aí. tudo bem? Tudo bem. É que a célula dele é mais avançado que o meu, entendeu? Ah, cadê você, Max? O Sai daqui, Gilson, eu não. já vi o Gilson. Daqui, ó. Você eu já vi. É o Gilson? Oi, Tudo querida. bem, Max? É Que... o Max. Teu cabelo branco, minha filha. Não tem jeito. Ah, mas eu, Tudo eu bem? também, só que eu pinto. A velhice chega para todo É. mundo. Não tem jeito. Minha filha, esse negócio de tecnologia não é comigo, entendeu? Tá muito. Para mim, é uma desgraça isso. Olha, Max, eu vou te Né? dar uma dica. Mantenha o celular Hum. paradinho. Tá me escutando? Estou ouvindo, claro. Tá. E tem uma luz no teto que aí está refletindo direto para a tela e eu estou com dificuldade de te ver. Então seria bom você Aqui, botar ó. o seu celular na Tem que ter frente. uma luz aqui. Pode Aquele ser? abajurzinho. Tá vendo a luz? Peraí, ô De... Isabelle, tem uma cruzinha aqui, ó. Aperta essa Não, não cruzinha. aperta nada. Aperta Pelo essa amor de cruzinha. Deus. Não. Nada. Não aperta tem que nada. Botar outra luzinha, porque essa luz É, aqui agora. desli... Ele vai pegar o abajur. Ótimo. Que bom, Max. Quer dizer que você está refugiado em Menina, Itaipu, é isso? eu moro aqui. Não, você se Eu refugia. moro Você se aqui. refugia em Itaipu. É um refúgio. É, eu me refugio. Eu fujo eu fujo dos tiroteios, eu fujo disso tudo. Não quero saber É, disso. tá certo, é isso mesmo. Não é porque me refugio. Aqui é muito Eu tranquilo, sei, eu sei. entendeu? É uma parte de Niterói muito gostosa, essa área de Itaipu, Piratininga, Camboinhas. É maravilhoso. Exatamente. Eu morava lá em Ah, Piratininga. Aí mudei para cá, perto de Taquatiara. que adoro Itacoatiara. Eu acho Itacoatiara um É sonho. lindo. Agora tem que apagar do É, agora teto. apaga do teto. É, Isso pois aí. é. Vamos lá. É o seu assistente. Ah, Tá agora bom. melhorou. Eu nem vejo o teu cabelo branco. Bigode também, que era preto. Eu parecia bandido de cinema É mexicano, mesmo? com aquele bigodão preto, agora tá ficando cinza. É. Olha, Max, vem Vamos cá, lá. Max. Eu sei que você é botafoguense, eu sou vascaína. Então aqui flamenguista não tem espaço, não é verdade? E, e olha só, Max, é com muito prazer assim, que a gente está fazendo essa live, que você aceitou em fazer essa live comigo, tá? Na realidade, eu vi o seu trabalho, aliás, um trabalho magnífico que você vem fazendo ao longo dos anos. É um desafio você transformar
um tema da história, uma época, né, num desfile de carnaval, enfim, sei lá, com aquelas alas, explicando cada parte de uma determinada história, que é o tema enfim, do carnaval, e muito bem explicado. Então, assim, primeiro gostaria que você contasse um pouquinho dessa história assim, de como começou. Eu sei que o Zé Luiz me falou que você nunca gostou muito de história, mas agora, assim, ao longo do tempo, a história ela passou a ser, assim, fundamental para você fazer o seu trabalho, né? Que na realidade tudo é história, tudo é informação. Então, que você passasse um pouquinho assim dessa sua experiência, da sua expertise em relação, assim, como transformar um tema da história ou um personagem, né, um cantor, num desfile de carnaval com samba enredo, com música, com alegoria. Boa noite para Boa noite. vocês, muito obrigado pela oportunidade. É, não é uma coisa tão simples e tão fácil, né? Agora, realmente, você tem que mergulhar naquela história que você se propõe a fazer. Você tem que entender nitidamente, item por item daquela história. Porque não é só um lápis e papel. Você tem que ter argumento para explicar. Vira uma coisa de. Meus carnavais, não sei se você percebeu, eles são Uhum. didáticos, sabe? É uma coisa que você tem começo, meio e fim. Eu, há pouco tempo, fiz um depoimento para o Museu da Imagem e do Som e eu queria perguntar por que que eu, com tanto carnavalesco, por que escolheram? Por causa dos seus enredos, que são extremamente culturais e são muito brasileiros, muito nacionalistas. E existem várias vertentes, né? A minha é essa, é a coisa mais histórica, mais de exaltação ao Brasil, enaltecendo o que é Ah, nosso, né? Principalmente o nosso samba no pé, nosso samba raiz, que está se perdendo, porque a robótica, o excesso de tecnologia, de iluminação, está engolindo o popular. E eu sou meio purista nisso aí, sabe? Então, meus temas, normalmente, eles são bem didáticos, de fácil entendimento. Eu gosto de fazer a fantasia bem explicada, você nitidamente entende aquela fantasia, o que ela representa, porque tem coisa que não é nada. aham. Acha com um resplendor enorme, carregando um monte de pena, e não é nada, aquilo não representa nada, né? Eu já vi de tudo, né? Flores com pluma, nunca vi flor com pena, tem de tudo. Então, eu já gosto da coisa mais certinha, mais didática. Há alguns anos atrás, um outro carnavalesco renomadíssimo disse que eu devia ser mais ousado, sabe? Uhum. Eu prefiro ousar no que é nosso, na nossa cultura e na nossa história. Eu prefiro esse Aham. caminho, entendeu? Eu não sei que tipo de ousadia que se referem. Então, por exemplo, outro dia, numa live, alguém falou para a pessoa que estava me entrevistando que foi que entrou aqui? Acendeu alguma Não, coisa tá aqui. normal. A pessoa Daí tá normal para mim. É, a pessoa me dizendo que eu não estava sendo mais procurado porque estava ultrapassado. Olha bem, um artista, ele morre trabalhando, principalmente quando ele se dedica àquilo que ele Uhum. faz, né? Quando a sua interpretação é excelente, é boa. E eu costumo dizer que o problema não é colecionar título, o problema é colecionar aquilo que o povo entende e marca. Fica marcado, é uma carta que fica marcada. Muitos dos meus enredos são muito marcantes, né? E que nem por isso ganharam o carnaval. E muitos que ganharam, ninguém sabe nada, não conhece mais o samba, não sabe nada daquilo que passou. E muita coisa minha fica marcante. Tem muita gente que me olha na rua, olha, eu lembrei daquilo assim, assim, assim que você fez em 1995. Olha, em 89, aquilo que você fez. Então, isso é que é legal, é aquilo que marca. É como uma aula mesmo de história, né? Através de um espetáculo Ex- teatral
andante, Exatamente, Max. Eu né? queria até saber de você, se você pudesse assim, dividir um pouco um carnaval que tenha sido marcante para nós aqui, ou para quem ainda não nasceu naquela época, talvez em 95, enfim, se você pudesse falar um pouquinho disso. E a segunda questão, a gente vai entrar um pouco na metodologia de ensino, que eu acho que seria interessante. Mas fala de um momento marcante do carnaval, um samba enredo, ou então um desfile, para as pessoas assim lembrarem, né? Porque é bom lembrar, a memória é muito importante, né? História. Você sabe, por exemplo, o samba enredo, ele também tem vários caminhos. Ele não precisa ser altamente descritivo. Ele pode falar do tema, que tema é uma coisa, e do tema que você tira o enredo, né? Por exemplo, meu tema é Bahia. O que é que nós vamos falar da Bahia? O que vai ser falado da Bahia seria o enredo, entende? É a história que a gente conta. Então, o que que acontece? É, tem várias vertentes, por exemplo, Liberdade, Liberdade foi um carnaval extremamente histórico Uhum, brasileiro. Mas o interessante do samba enredo é que ele pincela a escola com o tema, a escola com o tema, a escola com o tema, entendeu? Como se a escola estivesse homenageando aquela história toda. E eu achei aquilo de um formato fantástico, uma estrutura que eu nunca tinha visto, né, em samba enredo, e então e virou o hino da Imperatriz Leopoldinense, uhum, né? Já o Braguinha, por exemplo, quando eu fiz na Mangueira, na inauguração do Sambódromo, eu pedi que fizessem um samba nostálgico. Olha só que maluquice. Não quero oba-oba, porque o Braguinha ele tem uma atitude nostálgica. Ele faz música de carnaval, mas ele faz a valsa do Rio de Janeiro, ele faz músicas de seresta, ele faz músicas de histórias infantis. Então, ele tem um lado bem nostálgico. E assim foi feito o Braguinha. E por aí vai. Cada enredo, por exemplo, você vai fazer um tema, um enredo, e tem que obedecer a característica da uhum, escola. Porque uma coisa que eu faço como União da Ilha não serve para uma mangueira. O que eu faço numa mangueira, obviamente, não vai servir para uma outra, para uma virador. Eu acho que é mais ou menos assim. Cada escola tem um engajamento com uma característica própria. Então, a gente tem que ir de acordo com a harmonia, porque aí agrada a harmonia, agrada o componente da ala, agrada a bateria, entendeu? É uma questão meio psicológica aham, também. Mas é assim que a gente tem que fazer, né? É, Na época do Braguinha, eu fui convidado por uma grande multinacional a fazer uma palestra lá, cuja palestra se reverteu em mais quatro, mais duas no Rio e três, duas no Rio e três em São Paulo. Então, nessa palestra era para grandes empresários do mundo inteiro, tinha tradutor e tudo. Então, eles queriam exatamente saber por que que eu consegui tirar a escola de um último lugar e conseguir 10 em todos os quesitos, qual foi a minha métrica para uhum. conseguir isso, entendeu? Então, já obedecendo também ao histórico da Imperatriz, que é uma escola altamente histórica. O caminho dela é esse, não é o do Oba-Oba, né? Então, a gente tem que obedecer muito isso. E aí, você dá para o compositor daquela escola uma sinopse compatível com a escola e com os compositores que são acostumados a fazer samba Uhum, nela. Então não tem erro, entendeu? Sem obrigá-los a falar de A, B ou C. Você diz, quando o tema é cronológico, você dá o aspecto cronológico para eles e acabou. E deixa criar, né? Muitas vezes não acontece isso. Às vezes o carnavalesco tem que botar essa palavra A, B e C. E aí o cara fica preso, aí fica tudo igual, né? oh, E uhum, você pode observar que os meus enredos são muito diferentes um do outro. Eu não fico numa situação só, eu sou político, então só vou falar de política. Ah, não.
entendeu? Eu já fiz tema altamente politizado quando fiz o Prestes, o Cavaleiro da Uhum, Esperança, né? Então, você tem várias vertentes, tem vários caminhos, e eu gosto de seguir vários para não ser repetitivo. entendi. É isso que talvez tenha me Ah, ultrapassado. não, de forma alguma, né? A arte, ela nunca está ultrapassada. Me diz uma coisa, Max, você já sofreu algum tipo de censura no seu samba enredo ou alguma coisa assim? Você já é? Já, já. Por exemplo, não censura, mas assim, por exemplo, no ano do Uhum. Liberdade, eu fui procurado pela família imperial Ah, tá. para saber de que maneira eu ia expor a queda do império, Uhum. entendeu? Se não tinha alguma forma pejorativa. Tem algumas pessoas que gostariam de fazer uma coisa de outro, aquilo que a história não É. conta, né? E não foi a minha praia, não foi a minha praia. É, fui procurado por um movimento negro, não sei das quantas, porque Isabel nunca foi heroína. Eu digo, porra, então vocês vão processar o compositor, não a mim. Eu não disse que ela era heroína, Uhum. entendeu? Então, tem umas coisinhas assim, pequenas, mas não teve, além disso, não teve grande coisa, não, Agora, Max, entendeu? você, Pelo contrário. aproveitando a sua assim, é, o seu desapontamento em relação a. Você falou que o carnaval está mudando, né? Quer dizer, não tem mais aquele samba de raiz, não tem aquele samba do pé. O que que mudou então? Assim, o que que faltou? O que que está faltando para que isso seja mantido, para essa cultura, né, seja mantida e não dispersada com tanta tecnologia, com novidades enlatadas de fora? O que está faltando? Exatamente. E eu sou meio contrário. Aquilo que você vê na internet, que você vê em Las Vegas, não é meu caminho. Né, eu fui passista do Salgueiro, então eu gosto de preservar a nossa raiz. E que está se perdendo, sim. Eu acho que isso daí compete à Liga das Escolas de Samba, chamar os diretores, não impor nada em termos de trabalho, nem em termos de. Mas que preservem, porque tem várias escolas que preservam o samba. Apesar de tudo, a Mangueira é Uhum, uma, né? Então todas podem preservar, sabe? É lógico, a gente é artista, então a cabeça fica a mil. Aí você começa a querer inventar coisas impossíveis, né? Ouviu uma coisa não sei aonde, em Las Vegas, como eu tive, né? Eu sou um cara que eu poderia fazer coisas assim. Eu já vi paradas em vários países, já vi em Las Vegas coisas lindíssimas, no Cirque du Soleil, mas eu acho que tem que preservar o que é nosso, porque no Sul eles preservam a cultura uhum, deles, no Nordeste mais ainda, e no Norte também. Por que que no nosso pedaço a gente não pode conservar aquilo que é nosso? Que o samba que é a nossa uhum. raiz, né? O samba é nosso, do malandro. Por exemplo, eu costumo dizer que hoje muitos passistas rebolam mais que as mulheres, que as passistas, É. não é? Então, o passista masculino na minha época, ele era malandro. Ele tinha um jogo malandreado, que é como o Carlinho de Jesus, que é um sábio nisso aí, ele faz. O samba dele é o samba do malandro, né? E ele ensina exatamente aquele samba malandreado. Aí você entra numa escola, os passistas masculinos são mais femininos do que as mulheres, É. então complica. Isso já muda tudo, sabe? Então alguém na escola tem que chamar atenção, olha só, você tem que sambar com uma certa Aham. postura masculina. Não interessa o que você seja, mas no samba, o samba do homem é malandro. Não é aquilo, não é rebolar, né? Aquilo é das mulheres, elas que têm que rebolar. Por isso que são chamadas de cabrocha. Então, eu sou meio enraizado mesmo na É, raiz, né? Sou envolvido com aquilo inclusive ali. as mulheres, as passistas, né, estão cada vez mais bombadas também, né? Elas estão musculosas, né? Quer dizer, mudou também, né? Mas as mulheres, de um modo geral, estão mudando. Elas estão ficando musculosas É. também,
né? Eu não acho que isso influencia, eu acho que a atitude de sambar é que é importante, porque ali a gente não está para analisar físico, nem bunda, nem peito, nada disso, apesar que muita gente Uhum. analisa, né? Mas eu acho que o principal é a arte de sambar, cumprindo o que é nosso, É. não com influências outras, né? É, eu acho que, por exemplo, essa coisa da influência estrangeira não pode influenciar no samba. Pelo contrário, né? Porque o que é o funk, gente, que veio do hip Uhum. hop, né? O funk, funk é nosso, não, não é nosso. O funk veio do hip hop, né? É. Que era aquela E música me dá falada. muita tristeza também de ver esses blocos, né, de rua, principalmente, tocando funk, porque você descaracteriza, né, o bloco de rua, né? Eu fui criada no Leme, tinha a bandinha de Mas o Ipanema, bloco de era rua, tão, a banda do Leme, era tão bom aquelas marchinhas de carnaval, né? E agora funk, assim, axé, não tem nada a ver, né? Você descaracteriza. isso, até Bahia. E o funk, eu acho que não é de carnaval. O funk é uma atitude musical popular, não é de Uhum. carnaval. Carnaval é música de carnaval, é o samba e as marchinhas, né? Mas eu acho que isso também depende da associação dos blocos. Sebastiana, olha bem, hein? Tem que, tem que tocar mais música de carnaval e esquecer um pouquinho os funk. Você tem que falar isso para os blocos. Entendi. É, Descaracterizou muito, eu acho, é. né? Mas a escola de samba é escola de samba. Então ela não pode perder esse vínculo com o próprio samba, com a própria raiz. Ela não pode perder isso, senão já era. Agora, Max, uma Entendeu? Nós vamos ter... curiosidade. Como é que surge um tema de carnaval numa escola, numa escola de samba? Assim, da onde sai esse tema? Assim, como houve Braguinha, Não, houve. ele é muito. Como é que surge isso? É, normalmente, 99,9% dos carnavais que eu faço, os temas são meus. Pinta na cabeça, como foram os ciganos na Viradouro, que eu acordei e falei, vou falar dos ciganos. E na época eu estava com o Mauro Quintais de assistente. Aí liguei para ele e falei, Mauro, eu vou falar dos ciganos. Ele, o que, que você vai falar de cigano? Você conhece alguma coisa dele? Não, não conheço nada. Mas que a única coisa que me falavam quando eu era criança é que cigano roubava criança e cachorro. E eu não posso votar isso, que o cigano vai roubar criança e cachorro. Então eu tenho que saber a história deles, mas eu quero falar deles, porque eu tenho uma vertente meio esotérica também, e eu gosto dessas coisas. E não deixa de ser ilustrativo, porque contou histórias que ninguém conhecia, Uhum. né? E isso é muito importante, quer dizer, acho que eu pude contar, porque muita coisa não pôde ser falada, porque eles pediram, Ah, tá. né? Quer dizer, foi até uma atitude bem corajosa, porque ninguém nunca ousou falar de cigano, Entendi. né? Agora, assim, acaba um carnaval e você tem quanto tempo para pensar nesse tema, para começar a trabalhar, enfim, com fantasia, com enredo, enfim, com tanta coisa? Não. Quando acaba o carnaval, que você está extenuado, você tem que tirar uns 15 dias, eu vou para Itaipava, fico lá no sítio, não quero nem saber. Depois, e às vezes você está no descanso e de repente as coisas estão pintando na tua Aham, cabeça, aham. entendeu? Então, por exemplo, eu estou escrevendo 3 temas agora, Olha. Uhum. entendeu? Então, se eu não fizer, eu dou para alguém que queira fazer, porque são muito interessantes. E bem raiz, bem Brasil. A gente tem muito que falar do É. Brasil, a gente não precisa falar de coisa de A fora, né? nossa cultura é Mas eu riquíssima. já vi de tudo. É- Eu já vi de tudo em carnaval, já vi Disney, já vi Michael Jackson, já vi Homem-Aranha, já vi coisas que eu vi em filmes, já vi coisas que eu vejo em espetáculos lá fora. Então não é por aí, gente. A gente vai para se ilustrar, para conhecer o que eles fazem lá, mas não para trazer para cá, porque senão você começa essa modificação descaracteriza a nossa origem. é. Agora, Max, é, o tema, né, dessa live
é justamente você pegar todo esse conteúdo, né, que você produz e trazer isso para a escola como uma metodologia de ensino, né? É, eu, eu sou uma pessoa que, assim, sempre estudei em colégio público, nunca fui uma boa aluna, tá? Eu sempre tive boletim vermelho, sempre passei em recuperação, enfim, porque eu tinha dificuldade de aprender certas matérias, né? Principalmente história, né? Que é uma coisa que você tem que decorar muita data, não é? E é chato, assim, não, o método de ensino, pelo menos naquela época, não era uma coisa assim fácil, né, de aprender. E aí eu me pergunto o seguinte, o carnaval, assim, o samba enredo, contando uma determinada história, né, poderia ser, de fato, um livro, né, um kit que poderia ser trazido para alunos, talvez adultos, né, ou até realmente adolescentes, para que pudessem aprender a história de uma forma muito mais lúdica, muito mais prazerosa e, enfim, com várias nuances, né, que um livro didático não tem, né? E eu pergunto para você, como é que você vê isso, né, assim, como é que você vê isso com bons olhos? Você acha que seria interessante uma metodologia de ensino para adultos, vamos supor, para saber como é que foi a vida de Braguinha, ciganos, sei lá, tantas histórias que você já contou. Assis Chateaubriand, Prestes, tudo isso fez parte da história do Brasil também. Então, eu acho que tem sim. Apesar de que a própria escola de samba, ela já passa o ensinamento. Quem nós estudamos, quem saberia dizer quem foi Chica da Silva, se o Salgueiro não tivesse É, feito? Quem foi Chico Rei, sabe? Então, existem temas que são muito interessantes, que os alunos adolescentes desconhecem, exatamente. né? Não fica aquela Não, e coisa. assim, Chica da Silva não é só a pessoa, porque você retrata a parte geográfica, você retrata a vestimenta, não sei, são tantas A épocas. época, a época, a data, o parte histórica, tem muita coisa envolvida nisso aí. E que é interessante, porque aquilo foi visto no carnaval. Foi visto, é uma ópera, né? É, apesar de linear, é uma ópera, ela não tem espaço fixo. Mas por isso que eu gosto de enredos ilustrativos, enredos que te dêem um Uhum. ensinamento. Não adianta fazer uma coisa que eu acho bonita. Não. A gente tem que fazer aquilo que passe uma informação, que te passe algo a nível cultural. E acho que o problema da escola de samba se resume nisso também, que ela passa para o mundo pouco, para o mundo inteiro, um pouco do que é nosso, um pouco da nossa história, um pouco das nossas, entendeu? De nossas situações. Eu acho isso interessante. Eu, por exemplo, não tenho esse lado de falar de política, nem de coisa ruim, de miséria, porque eu acho que isso é um assunto Uhum. jornalístico, não é um assunto de um artista. Apesar de que eu respeito o caminho de todos. Mas eu gosto daquilo que é contado, que te ilustre e que com um aspecto carnavalizado, que é para ficar bonito, para prender a atenção das pessoas. Entendeu? Eu acho que a missão do carnavalesco, na minha opinião, é essa: é tornar aquilo que a escola vai contar na rua, ele tem que dar um aspecto de beleza plástica e de conteúdo para que todo mundo que veja entenda o que está sendo visto, o que está sendo cantado, Exatamente. entendeu? Que é uma aula, não deixa de Exatamente. ser Então, uma aula. imagina se cada samba enredo virasse um kit de aprendizado, onde você teria o CD, você teria o livro, você teria toda a história, o porquê que foi escolhido aquele figurino, aquela vestimenta, cada ala, o que retrata cada ala. Seria um projeto interessantíssimo, né? Mas
Mas a gente faz isso. A gente tem uma justificativa do tema e também a gente explica ala por ala o que representa cada roupa daquela. A gente tem que mandar isso para os jurados, entende? Então não é uma coisa assim aleatória. Eu já fiz muita palestra em faculdade, muitas, em vários lugares do Brasil, aonde a gente explica Uhum. isso, que é muito importante passar esse tipo de informação para os alunos, né? Eu acho que adolescente seria o ideal, Ah, é? sabe? Que seria interessante. Eles iam se prender a fatos históricos e geográficos também, porque nem sempre é só Uhum. história, não é? Você entra em vários caminhos, dependendo do Ah, vários enredo, temas. né? É, E isso aí, aí você, vários você fala temas. de história, de geografia, de ciência, de biologia, você, enfim, de tudo. A ciência, eu já fiz a história da medicina, né? Que todo mundo ficou de boca aberta, porque eu nunca fui médico, eu tive que quase que fazer a faculdade para poder fazer aquele enredo, porque eu não entendia porra nenhuma daquilo ali, né? E aí me trouxeram um livro de Londres, aonde eu comecei a estudar aquele livro, um livro desta grossura, eu comecei a estudar aquilo ali, na época da Renascença, como foi, como começou na África, né, com o curandeirismo, que foi a primeira manifestação de medicina no Egito Antigo, na Índia. Então, isso foi uma coisa assim, fantástica e ilustrativa, que muito médico que se forma em medicina também não É, sabia. Né? incrível. Então, por exemplo, os Dez Mandamentos na Mangueira foi um carnaval que eu achei lindíssimo e que é uma história bíblica, mas altamente ilustrativa Uhum. também, entendeu? Que passava para o assistente aquele cunho de religião, de amar uns aos outros, de amar, né? Porque Moisés era um Deus para eles. Então, isso foi muito lindo, você fazer um tema bíblico em carnaval. Foi outra grande ousadia também, Ah, né? sim. Como Prestes também foi. Como Prestes também foi, É. né? Porque eu fui criado numa família toda de extrema-direita, fui estudante do colégio militar e fui falar de Prestes. Mas foi parte da nossa história. Ele foi um guerreiro, né? Foi o Cavaleiro da Esperança. E foi lindo aquilo, né? Foi um carnaval totalmente diferenciado, né? Quer dizer, eu já fui ousado também. Mesmo dentro de cumprir o que é nosso, a gente tem um cunho de ousadia também, que senão você não cria, você não é artista, Exatamente. né? Você recria. E eu não estou aqui para recriar, você tem que criar coisas novas. E Entendeu? Max, você é considerado o mago das cores, né? É, o que que te deu esse nome? Por que que você tem esse codinome de Mago das Cores? É apelido. É, é porque esse cognome, né? É, Porque na época que, olha só, e muito curso de arte que eu fiz, eu me especializei em preto e branco. aham, Não é porque eu seja Botafogo, mas eu gosto de trabalhar com o art. E aí o que aconteceu? Eu virei Mago das Cores com o Braguinha. A Rio Tour que me deu esse uhum, apelido. Na época, a presidente da Rio Tour, não me esqueço agora o nome dela, falou: o Max é o Mago das Cores, e porque ele mudou as tonalidades da Mangueira toda, mudou a escola toda. Né? Eu me lembro que tinha uma ala que era assim, aquela cor maravilha do bispo, que é uma cor decorrente do uhum. rosa. E eu usei várias tonalidades de rosa. E aí a menina disse que não ia sair com aquela ala porque aquilo não era o rosa da escola, não é a cor da escola. Eu falei: como não é? Essa cor é decorrência do rosa. Não, isso é a cor do padre, é a cor do bicho. Não, você está trocando tudo. É fúcsia. Quando eu falei fúcsia, a mulher adorou o nome. Ai, fulana, minha ala é fúcsia. Entendeu? Então tem essas jogadas que você tem que ter jogo de cintura para Aham, tudo, né? E aí a escola, ela espantou por causa do colorido. A baiana veio de rosa bebê com verde água, né? Ficou uma coisa linda, uhum, suave, não agrediu. Porque aquele rosa hematoma e o verde, aquele verde escuro, fica muito grotesco. Eu acho que choca um pouco, né? Apesar de ser
as cores da escola. Mas dentro da cor da escola você tem 1000 caminhos. Todas elas. Agora, Max, Vamos lá. falando um pouquinho de sustentabilidade, né? Eu, assim, existe assim um movimento, né, falando inclusive de você não utilizar mais material, né, quer dizer, vindo de animais, né, principalmente as penas, plumas. Você acha que isso vai acontecer no Carnaval? Tem que acontecer uma mudança como essa, uma conscientização? Seria Mas por ótimo, que que né? não Porque aí a acontece? gente vai inventar, não, que alguém não proíbe. Você acha que deveria? Então precisa que alguém proíba. Você hoje, assim, olhando o planeta como está, o mundo, com tantos problemas ambientais, a questão dos animais, você não acha que a gente deveria, assim, começar realmente a se atentar em relação a isso? Acho. Acho que pode mudar um pouco. Por que que os casacos de pele foram proibidos no mundo inteiro? Aham, Né? Para não matar as raposas, não matar os ursos, não matar as lontras, né? E a pluma também. Apesar de que a pluma, normalmente são penas que caem ou já estão extremamente maduras e nasce outra. Você não tem que matar o animal para tirar a pena, mas você né? arranca. Pelo contrário, a não ser não sei como é que é o processo, né? Eu não sei. Mas, se tivesse uma proibição, ninguém venderia mais. Porque se vende, o nego vai na pena de fazão, na pena da pluma. O fazão, coitado, tem um rabo tão bonito, arranca aquela pena toda, né? Nasce outra, mas até crescer daquele jeito, Você acha que né? Então, você teria recursos para substituir isso e manter a beleza? sim, já tem, já tem. Já tem muitas escolas que já estão usando penas sintéticas e penas fabricadas. Já tem, entendeu? E nem tudo você precisa botar pena. Você põe pena naquilo que foi essencial. Se for índio, se for, sabe, alguma coisa que Uhum, precise, né? Não exagerar naquilo ali, entendi. né? E coisas que são muito caras também, né? Que encarece muito a roupa. E a roupa para ficar bonita não precisa ter só fazão. Eu acho, por exemplo, as porta-bandeiras estão todas iguais. Elas só mudam a cor. É aquela parte bordada e fazão, 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 fazão. Uma é vermelha, uma é azul, outra é amarela, outra é verde. E aí? Fica tudo igual, Entendi. sabe? Eu acho que tem que ter um diferencial. Agora assim, a gente olhando assim toda essa pompa, né, esse material utilizado para as fantasias, existe um projeto entre vocês de reciclar ou de reutilizar esse material todo do desfile de carnaval? Isso já existe há muito tempo. Não só dos carnavalescos, não. A própria direção das escolas, elas organizam um mutirão para se reaproveitar aquilo Ah, tudo, tá. né? O que der para ser reaproveitado, né? Por exemplo, penas, plumas, pena de fazão, pena de pato, tudo isso que pode ser recuperado é recuperado. Bordados, muita coisa. Porque senão, se cada ano você tiver que fazer tudo novo, fica uma coisa assim absurdamente cara e nem todos têm esse poder, têm essa condição, entendeu? Se não tiver um bom patrocínio, o que recebe não dá para fazer, devido ao gigantismo que a festa se Aham, tornou, né? Porque uma escola hoje são 3, 4 mil pessoas. Não é mais aquilo da minha época, que eram 800, entendi, entendi. entendeu? Então, a despesa cresceu muito também, E você acha entende? que o carnaval hoje ele é mais elitizado e menos popular? Quer dizer, o povo tem menos acesso a, enfim, ao desfile? É menos democrático? É o povão mesmo não tem condição de pagar para ir, né? Mas, e outra, existem fantasias caríssimas, carérrimas. Que não, por exemplo, nessa época de pandemia, não tem que se discutir se vai ter ou não carnaval. Não pode ter, por N motivos. Né? Você, por exemplo, tem que ter um período para você pagar aquela Uhum. fantasia.
Não é só, porque eu tenho para fazer alegoria, não é isso. A gente tem que pensar que o componente ele tem um ano para pagar uma fantasia. Quase um ano, 8 meses. Né? E isso se perdeu. Então tem que ver todo o conteúdo dessa história. É, e são roupas muito caras. Então, e acho assim, o popular vai ver os ensaios Uhum. técnicos, essas coisas que aquilo ali que é interessante. E o grupo de acesso, porque o grupo de acesso ele é mais purista, ele tem mais raiz, sabe? Ele tem mais. Ele, apesar de ter menos tempo para desfile, mas a escola fica menor, fica mais Uhum. enxuta, ele tem mais recurso para mostrar o seu samba no pé. E, às vezes, o tempo que tem hoje para desfile para uma escola de 3, 4 mil, 5 mil pessoas é muito pequeno, né? Por exigência de mídia, de outras coisas. Então, o que, que acontece? Ela tem que correr. A batida hoje é mais corrida, é tudo mais É. corrido. Daqui a pouco corre tanto que vai virar uma marcha. Porque o samba são 4 compassos. A marcha são 2. Mas você corre muito com 4, daqui a pouco são 2. É verdade. Tem que ter E, cuidado. Max, como é que vai ser o Entendeu? carnaval esse próximo aí de 2021, com essa pandemia? Você acha que vai ter desfile, não vai ter? Como é que vai ser isso? Na minha opinião, na minha opinião, não há nem tempo viável para se fazer um novo carnaval. Porque a escola tem que ensaiar na quadra. Por exemplo, o Viradouro, esse ano, eu louvo muito o presidente Calil, porque ele foi assim fantástico em termos de organização. Eu há muitos anos não vejo uma organização tão perfeita como eu vi na quadra do Viradouro, com uma harmonia trabalhando arduamente e que se viu na avenida. Ela veio certinha, sem um buraco, sem nada. Então, hoje, para ganhar um carnaval também tem que se ter se eximir dos erros, porque tudo vai em cima do Uhum. erro. Aquilo que errou está fora, né? Apesar de que muitas vezes ganha uma que teve um bocado de erro, que nem fantasia tem. Mas acontece também. Mas, de qualquer maneira, a organização que eu vi na Viradouro foi fantástica e refletiu no desfile da Avenida. Eu nem gostava muito daquele samba, mas chegou na Avenida foi uma explosão, porque a escola respondeu aquilo Aham, tudo, aquela beleza plástica, aquilo tudo, aham, né? Então, eu dou muito parabéns à Viradouro porque ela foi escola de chão. E para mim, escola tem que ser de chão. entendi, entendi. Mas assim, então você acha que não vai ter desfile o ano que vem, em fevereiro, em março ou fevereiro? Na minha vã opinião, não deveria ter, porque não há tempo viável para se preparar. Não é preparar alegoria nem fantasia. Nem fantasia, porque como é que você vai pagar uma fantasia em 2 meses? Não vai ter dinheiro para isso, não tem dinheiro para comida, É. não é? Tem que pensar nisso. Então, as escolas também não estão abrindo, não estão faturando nada. E aí? Como é que elas vão investir em alegoria e fantasia de comunidade? Não é? Então, é mais fácil você pular um ano, como pulou a Uhum. Olimpíada, que é uma coisa mundial, de âmbito mundial, você pular um carnaval, apesar de que o Estado precisa de dinheiro, as escolas precisam de dinheiro, mas a gente precisa de ter vida para poder desfilar. Que se você morrer, você não desfila mais, não É, é? é verdade, Max. Bom, eu sou hoje eu ainda estou como pré-candidata, né, a vereadora do Rio de Janeiro. Amanhã começa a disputa, né, entre vereadores, prefeitos, e é a primeira vez que eu estou me candidatando, justamente com a vontade de mudança para a nossa cidade do Rio. Apesar de você morar em Itaipu, você já viveu. Mas daqui para o Rio é 1 hora e Eu sei, mas 20. assim, você mora em Itaipu, então enfim, o teu dia a dia é aí na sua, do outro lado da poça, né? Aqui desse lado, Rio de Janeiro, você vê os problemas que a gente vem enfrentando também, com a questão do saneamento, Horríveis, a horríveis. violência, enfim, o descaso, né, total aqui com a cidade. Você vê hoje você percebe que é uma cidade sem cuidado, sem carinho, sem amor, né?
assim, não só pelo poder público, mas também pela população, né? O cidadão, ele não gosta, assim, nem ele gosta, mas assim, ele não apresenta esse carinho para a cidade, ele não cuida, né? Eu acho que todo mundo, como você, eu, somos cidadãos cariocas, né? Acho que você nasceu aqui no Rio, você é carioca da Gema, né? Sim, na Então, tijucano, Tijuca. mais da Gema ainda. E assim, eu queria saber assim, de você, o que que falta, ou o que que você gostaria para a cidade, para o Rio de Janeiro, para melhorar. Não sei, você que tem esse leque de vivência, de história, de tanta coisa para contar, o que que a gente poderia aplicar na nossa cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu não tenho muito esse caminho político, Mas não. não é Mas se política, você me chamar para é ter um um caminho assistente de lá. cidadania. Não! Mas se você me chamar para ser teu assistente, eu estou na área. Olha só, Max, você é demais, o hein? problema é o Você já está seguinte: contratado, hein? o problema é o seguinte: eu acho que quando a capital saiu do Rio e foi para Brasília, houve um achatamento cultural no Rio de Uhum, Janeiro. Então, o Rio perdeu o glamour. Não, não tem mais glamour, nem na Zona Sul. Antigamente, Copacabana era um glamour total, né? O Leblon, acabou tudo. O Rio está completamente abandonado e acabou-se. Cada um pensa muito em si, mas eu acho que a gente tem que amar a uhum, cidade, acima de tudo, sabe? E acho que tinha que investir um pouco exatamente nisso que você está fazendo. Essa matéria que nós estamos fazendo é extremamente cultural. A gente tem que investir na cultura da uhum. arte, porque o carioca, ele é um artista nato. Então, a gente tem que investir concurso de música, concurso de piano, concurso de intérpretes, concurso de pintura, concurso de escultura, porque antigamente, na época do governador Carlos Lacerda, existia concurso para tudo, de balé, de Uhum, tudo. Então, isso mexe com a cidade, movimenta a cidade a nível cultural. Não é só ter um museu, porque o museu você tem que pagar para entrar e nem todo mundo pode entrar, né? Porque o povão mesmo não vai. E povão não vai a museu. Mas aquilo que é espetáculo, como tinha aquele projeto Aquários, que ah, aquilo era sim. Uhum, fantástico, né? Com Isaac Karabchevsky, e que era em lugar popular, era na Quinta da Boa Vista, era na Praia de Copacabana, era em lugares populares e que o povão podia ir. Então ilustre o povo com músicas eruditas e música popular. Não é só show, tem cantores populares que mereciam ter mais espetáculos uhum. populares, como Malcione, como uma Sandra de Sá, como Magal, que faz anos É, hoje, parabéns eu para vi. ela. Então, eu acho que muitos artistas e cantores, etc., poderiam aparecer em vários flashes, em vários lugares. Não é só esperar a virada do ano e esperar o aniversário da cidade para fazer um showzinho na Praça Mauá. Não é isso, Entendi. sabe? Eu acho que a prefeitura tinha que investir um pouco na cultura. Além do Rio estar totalmente abandonado, tá um descaso total, estão roubando monumentos, estão arrancando placas de monumentos. Então, onde era jardim virou matagal. Então, o Rio está totalmente desglamorizado. Então, eu acho que isso até daria um bom enredo, sabia? É verdade, é verdade. Vai pensando para 2022, né? Porque Voltar ao glamour do Rio de é, Janeiro, né? é verdade. Eu acho que, sem dúvida, você tocou numa parte muito importante, que é a cultura. A gente fala muito de educação, que a educação é a base de tudo, mas a cultura ela tem que estar acessível a todos, né? A todo mundo. Exatamente porque isso faz até porque a educação mude. Ela caminha por um outro caminho, por um outro lado, devido a grandes acontecimentos culturais. Porque o professor, coitado, eu acho hoje um herói. É.
No meu tempo, o professor entrava, a gente levantava quando o Eu, professor entrava. Agora não, agora eles não, eu xingam, levantava. querem dar porrada no professor, querem jogar bolinha, xinga a mãe. Então, mudou, né? Porque hoje também alguns professores, por uma questão de conquistar alguns alunos, se igualam muito a eles. E o aluno não entende isso, ele acha que é Não. igual. Então, aquilo que eu faço com meus colegas, eu faço com ele também. Então, e aquela noção de respeito, de posição social, não é idade, não. É a posição social. Está se acabando também, É verdade. sabe? Não, e educação também se dá em casa, não é só na escola, não. Né? Que está se perdendo também um A pouco. educação, Aquele, a aquele educação se dá na escola, em casa, na rua, né? É 24 horas. Sei, a rua, na verdade, é um reflexo da educação que você tem em casa e na escola. Ela vai refletir no teu comportamento de rua, né? Se você não tem isso em casa e não tem numa escola, o professor não se Uhum. interessa, até porque mal, coitado, recebe o salário dele, que é mínimo, que, aliás, é um absurdo. O Brasil tinha que valorizar muito o professor, o médico e a polícia. Eu acho isso muito desvalorizado, muito pobre para um Brasil do tamanho do É. nosso. Né? São três itens que tinham que ser mais valorizados, Uhum. sabe? Que isso iria refletir em outras coisas. Sabe, se o professor fosse mais valorizado e fosse chamado, olha só, o professor tem que agir assim, 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 seria diferente, eu acho. Você tem toda a razão, Max. Você levantou isso, é interessante porque a cultura, ela realmente ela se perdeu aqui na cidade. As pessoas não têm mais acesso à cultura e a cultura ela enriquece o ser humano. Por mais que ele não tenha é, estudo, digamos, né, que não seja uma pessoa letrada, mas quando essa pessoa é abençoada, né, por uma música erudita, por instrumentos que nunca viu, aquilo ali é uma bênção, Uma uma pintura, né? pintura, uma Uma escultura, pintura. exatamente. Você olha bem o Nordeste, olha o Nordeste, quantos artistas que tem na beira de estrada lá, não É. é? E quantas mulheres fazendo renda de bico, que vai tudo para o exterior. Então, eu acho que nós tínhamos que valorizar um pouco isso aqui no Rio de Janeiro. O Rio está totalmente abandonado. É. Totalmente. Bom, Né? Eu não sou, eu, eu não sou muito político, não. Eu sou meio apolítico, porque eu acho que o artista, mas eu sou muito uhum. envolvido com o lado cultural. A gente que trabalha com a arte, a gente é envolvido com essa parte cultural. E você não vê nada, nada acontecer. É. É uma Não pena. é. Eu realmente estou me colocando à disposição, assim, como pré-candidata, justamente, e estou tendo essas conversas com várias pessoas, com você, para trocar informação, para a gente alimentar, né, essa, essa gama de possibilidades que a gente pode aplicar aqui na cidade e que ela não é percebida, ou então ela não tem, o gestor aqui não tem vontade de aplicar isso, né? Não existe essa vontade de melhorar. Pois é. Eu acho, por exemplo, existe o patrimônio histórico. Cadê esse patrimônio histórico que estão arrebentando com todos os monumentos? E ninguém faz nada. Levam placas e adereços enormes de bronze e ninguém vê um peso do cão, não é uma pessoa Ah, só, sim. entendeu? A gente não sabe o que tem por trás disso e nem tão pouco ninguém faz nada. O IFAM existe, mas eu não Não vejo atua. nada. Exatamente, não atua. Ninguém, não existe uma defesa do nosso patrimônio, que é o pouquinho que a gente ainda tem para mostrar para as crianças. Olha que lindo isso aqui, é o Marechal Uhum. Deodoro, né? Esse aqui é Dom João VI. Sabe, está tudo muito perdido, tudo arrebentado, tudo demolido. É uma pena, é uma Hoje pena. O hoje, Rio está hoje no eu vi estado uma que está. foto da Praia do Leme, que tem a estátua da Clarice Lispector, ali, né, no caminho dos pescadores, Sim, completamente abarrotado de lixo, destruído. Não sei o que aconteceu essa noite lá. Tá assim um caos.
e viralizou, inclusive, essa foto. É uma pena, porque assim, é um lugar tão bonito, né? Uma vista linda, você tem uma estátua, né, da Clarice Lispector ali. Não existe uma. Você vê até o Drummond ali no posto 6, o que quebram o óculos dele, levam, não sei o que. É horrível isso, né? É uma tristeza. É a falta realmente de No, valorização. o Noel Rosa, lá em Vila Isabel, já arrancaram tudo dele, até a mão. É, Né? Agora estão botando. Eu acho que não existe uma guarita, nada para tomar conta desses monumentos, então tira e refaz e guarda em algum lugar, porque nós estamos perdendo a nossa história. é verdade, Max. Né? É. Enfim, eu tenho assim esperança, como você também deve ter esperança que o Rio venha mudar, que a gente tenha pelo menos pessoas boas, né? Seja do lado ali como gestor público e que comece pelo menos a mudar um pouco a consciência do cidadão carioca, né? Porque ele precisa prestar atenção na cidade, ter carinho de novo, né? Ter vontade de, Ter de amor. amor, ter amor. É. Exatamente. Tem que ter amor à cidade também e amor ao próximo. Por exemplo, o carioca perdeu o senso de humor devido às violências, às barbáries que acontecem na cidade. Ele perdeu o senso de humor. O carioca era piadista, risonho, agradável. O que os estrangeiros mais gostam do povo carioca é essa acessibilidade de temperamento, de riso, de alegria que o carioca passa. Isso está se perdendo, está acabando. Todo mundo anda com É, medo. Se você anda atrás de uma pessoa, a pessoa fica olhando para trás, você tem que dizer, olha, não sou bandido não, hein? Né? é, a, Fica todo mundo o com medo. carioca E segurando a segurando a bolsa. bolsa na frente, exatamente. O carioca endureceu, né? Quer dizer, acabou, né? Está perdendo o senso de humor. E aí a juventude já vai se formando nessa pegada de não tem senso de humor. O senso de humor é só quando toma uma calibrina. Não é É por verdade. aí. Mas você gosta de uma cervejinha, não gosta? Ou não? Não, não É bebo nada. mesmo? Não bebo Meu nada. Deus, Nunca é mesmo, fumei. olha, que coisa. Você sabe, eu tive um infarto agudo há uns Ah, tempos atrás, e quando eu fui fazer o ecocardiograma, deu um terço do coração só ai, meu funcionando. Deus. E o que me salvou foi não beber e não fumar, Graças a Deus, hein? entendeu? Que bom, É. parabéns. Eu não bebo porque não me interessa mesmo, ninguém nunca me proibiu, nem nada Aham. disso, não. Um vinhozinho, uma vez ou outra, eu Ah, gosto, é bom. É vinho. bom pro coração, né? Uma tacinha. Não, nem sei, mas um vinho, uma coisa ou outra, não é assim também. Agora, Não, beber não. mesmo, Não, não, beber não é minha socialmente praia. exatamente. Olha, Max, É. Aturar bêbado também Ah, ninguém não, merece, tá. né? É, Deus Deus me me livre. livre mesmo. Mulher, então, é pior. É mesmo, porque aí, aí É. perde a linha. Completamente vira barraqueira, Maria incorpora, acabou. É verdade. Olha, você deve ter muita história para contar, Max, porque você é uma simpatia. Olha que Muito. legal. Muito É, não, obrigado. você é muito lindo. Você é uma pessoa iluminada, simpática. Tá? Eu só tenho que agradecer Muito de obrigado. você dedicar esse tempinho para mim, tá? É, não, é Imagina, sério. E eu vou te procurar. Eu espero assim. à vontade. Olha, quando quando eu vencer a minha candidatura, eu vou te procurar porque eu quero realmente costurar algumas coisas assim boas para o Rio de Janeiro. E você é uma pessoa muito importante, uma pessoa que vai trazer essa cultura de volta, Muito obrigado. sabe? Muito É. obrigado. E sem rachadinha. Não, não, de jeito nenhum. Não, sem rachadinha. Deus me livre. Brincando, tô brincando. Não. Isso agora é o assunto do momento. Mas eu que tenho que agradecer essa chance de poder falar desse assunto tão importante que é a nossa cultura. E isso que eu gosto de me envolver, É, entendeu? Porque muita gente só fala de carnaval. E a nossa cultura não se resume só a é, carnaval, é né? verdade.